E aí, cadê o disco novo? Tá aqui? Agora vem assim, é? Esse é especial pra você, é o kit promocional. Uau, olha aí, tem disco e tem... Aqui tem fitinha para levantar. Tem aqui cartões postais. Legião Urbana. Bonito isso, gente, olha só. Deixa eu dar aqui, abrir aqui um lequezinho, que aí não dá para ver nenhuma delas. Dá para não ver todas ao mesmo tempo. Essas fotos são do Flávio Coker e a ideia, assim, das flores e da coisa toda de fazer uma coisa mais bucólica e lírica foi da gente. Você é um lírico? Romântico. Gostei da distinção. Muita gente confunde o lirismo com o romantismo. E o romantismo tem uma conotação de tragédia, né? Que o lirismo não tem. É verdade. Você é um trágico, um romântico trágico. Romântico. Assim. Romântico. Romântico. Deixa eu ver o disco, tá aqui. Legião Urbana, o descobrimento do Brasil. Tá aqui. Vocês aparecem pouco na televisão, né? Vocês estiveram aqui quando? Em 89, não foi? 5 anos atrás, no seu primeiro aniversário de programa. Foi aniversário, né? Tem uma pirâmidezinha. É, eu tenho legal pra caramba. Tem a piramidezinha e tudo. Você veio também? Não, você... Pô, todos nós, todo mundo. É? Os três, a gente... Só que a gente era mais pequenininho, né? Você cresceu. Você cresceu, verdade. Você tá com que idade? Eu, 28 e 29. 29, tem 5. Você eu não vou perguntar com o senhor, eu não vou fazer essa maldade. Da outra vez você disse que eu era jovem. É o vovô. Você falou assim, Continua com essa jovem. idade, ó. Continua jovem, continua moleque. E os shows? Sim, nós estamos pretendendo agora fazer uma série de apresentações agora antes do começo da Copa. E seria dia 21, eu tenho que me lembrar, 21 em Belo Horizonte, 28 Porto Alegre, depois São Paulo no começo de junho e dia 11 no Rio de Janeiro. E se tudo der certo, se você se sentir assim à vontade no palco, então a gente vai estender as apresentações. Você tem um problema de ficar à vontade no palco? Eu acredito que não. Eu acho que eu tinha um problema mais assim pessoal, assim um problema de dependência química, que ainda bem que eu resolvi já. Então isso era uma coisa que realmente me trazia certos Você tinha um problema sério de dependência química? Tinha. Quer dizer, eu tenho um problema de dependência química, só que agora eu encontrei uma programação que se chama a programação dos 12 passos. Então isso significa que cada dia, a cada 24 horas, eu sigo uma programação e eu tenho apoio de pessoas amigas que têm o mesmo problema e, assim, é um grupo de autoajuda, né? Todos nós conhecemos, é um grupo que existe em todas as cidades do Brasil, nas maiores cidades existem em todos os bairros, mas pela 12ª tradição eu não posso dizer o nome. Mas eu posso. Não, também não. O que eu posso dizer é que é a primeira letra do alfabeto repetida 2 vezes. Pois é, isso que eu ia dizer. E é um trabalho muito bonito, eu acho, muito... Que, assim, eu estava seguindo o caminho do Kurt Cobain, aquele rapaz do Nirvana. Que é uma coisa que não me entra na cabeça também, né? Um rapaz super talentoso, aí por causa do caminho das drogas chega uma hora que se mata, direto. Porque é muita depressão, mas é uma doença, né? Quer dizer, é uma doença primária, crônica, progressiva e fatal. Tem todo um quadro, foi classificada como doença pela WHO, a Organização Mundial da Saúde, em 65, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque eu achava, você me perguntou se eu sou romântico, eu achava que eu era depressivo, que eu era melancólico, e o mundo não vai dar certo, tá tudo horrível. Quando tava tudo cinza, tava tudo preto. Quando tava tudo bem, era assim, uma euforia fora desse mundo, era sempre 800. E quando eu consegui entrar em contato com essas pessoas, que muito me ajudam, né, assim, todo dia, eu descobri que isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa tem uma coisa na programação que é uma coisa interessante, assim, um dos textos que a gente aprende e lê é sobre essa menina que sempre tentava se matar, porque sempre ronda o espectro do suicídio e tudo, né? E o fecho dessa pequena parábola, digamos, é o seguinte: olha, depois que ela encontra a programação,
ela fala assim, os amigos falam para ela, olha, ainda bem que você não se matou, porque você ia estar matando a pessoa errada. E porque é justamente isso, a pessoa vira outra pessoa, né? Quer dizer, incorpora-se o alcoolismo, as drogas, o que quer que seja. E durante algum tempo, as apresentações iam todas muito bem e tudo, mas eu sempre encontrava uma justificativa de... sabe, qualquer problema que acontecia, sabe, exagerar e tudo isso preocupava o dado, preocupava o Bonfá, era uma situação muito extremada, era aquela coisa de Judy Garland, sabe, como é que ele está hoje, sabe, então era ruim. E agora a gente está retomando tudo, né, esse disco está muito, muito bem. Agora que apareceram as bandas novas do rock and roll, a crítica e a mídia tá dando um descanso da gente, porque durante 2 anos eles ficaram assim, dizendo, acabou, a geração de 30 anos nunca fez nada, vocês são horríveis, não prestam e tudo. E são coisas que a gente tem a resposta do público, mas que se ficam martelando e dizendo que você não presta e tudo, assim, né? Não é uma coisa desagradável. Não é. Evidente. É desagradável, mas agora isso parou. Falando, quer dizer, a gente acabou de ter uma entrevista aqui onde se falou sobre o problema das drogas. E, por acaso, você abordou esse assunto. E eu queria te perguntar o seguinte, você falou uma dependência química. Tem algum problema de dizer qual é essa dependência química ou não? A minha específica, pessoal, a minha dependência química era tranquilizantes. Tranquilizantes. Mas todo e qualquer tipo de droga pode ser uma dependência química. Hoje, por exemplo, se eu quiser me acalmar, eu não posso tomar nada. Não posso tomar antidistônico, antihistamínico, não posso tomar calmante. Assim, não é uma coisa boa para mim. Então, assim, é meditação, yoga, chá de camomila e vai em frente. Infelizmente, é isso. Mas você tomava grandes quantidades de tranquilizantes? Bem, eu cheguei a ponto de procurar ajuda. É nesse o sentido. Eu não posso falar das outras pessoas, porque cada pessoa desculpa, tem... acho que você não entendeu a minha pergunta. Eu entendi. É que é o seguinte, assim... tem pessoas que depois de um certo tempo tomam um tranquilizante ou uma bolinha, a coisa já está tão enraizada no organismo. Não, porque eu sou jovem também, eu sou jovem. Mas assim, não é como, por exemplo, a Maísa, que bebia uma dose, né, no final... Era assim, eu não tinha chegado nesse ponto, não. E é interessante que o AA, que começou cuidando exclusivamente de alcoólatras, né? Hoje em dia cuida de várias áreas de dependência. Porque é um programa espiritual. E tudo que eu buscava nessa coisa... Porque é assim, que nem o Cazuza falava, né? Os meus heróis morreram de overdose. Essa coisa de ser romântico... Né? Então aquela coisa de você ler Rambo com 15 anos e, sabe, Janis Joplin, Billie Holiday... Tudo isso, então fica uma coisa mais ou menos interiorizada, pelo menos eu sentia isso. Não, se eu quero ser um poeta, se eu quero ser um músico, um grande artista, eu acho que eu vou ter que seguir por esse caminho. Isso absolutamente não é verdade, mas não é verdade de jeito nenhum. Não é bem por aí. Agora eu ia falar uma outra coisa que eu me esqueci. A gente estava falando da quantidade, você falou que não, que eu sou jovem, não precisa de grande quantidade. Eu falei que o AA se dedicava primeiro só aos alcoólatras, você falou, não, mas hoje é um projeto espiritual. Exatamente, inclusive os 2 fundadores... Eu sabia que a gente ia chegar lá. Os 2 fundadores, eles chegaram a procurar, um deles chegou a procurar o Jung, porque ele não conseguia resolver esse problema de forma alguma. E tem uma coisa interessantíssima, voltando então, eu por ser romântico e tudo, eu sempre buscava no álcool uma coisa da poesia, sabe, aquela coisa, Bukowski, ver o mundo e sofrer, James Dean sofrendo e tudo, né? E existe essa ideia muito interessante, a palavra para álcool em latim é espíritus, parece. Que a gente está aqui em inglês, a gente fala spirits. Então, o Jung tem essa expressão que é spiritus contra spiritum, que é justamente essa dicotomia que existe, de repente, do álcool transferir para a pessoa uma ilusão de espiritualidade e acaba minando qualquer espiritualidade que a pessoa possa ter. E isso é que é justamente complicado, que dá um vazio terrível. E é aquela sensação de que não existe Deus, de que não... Independente da pessoa ter uma religião ou não, entende? Mas uma sensação de que a vida não vale a pena ser vivida. E justamente, né, nós que temos um trabalho assim, Legião Urbana, a gente sempre, poxa, sabe, falando das dificuldades e tudo, mas sempre assim, dando uma força e tudo, no meio do caminho, eu estava escrevendo músicas que eram, sabe, uma coisa muito negativa, eu falei, não, isso não pode. E era complicado para vocês? Como é que dá um depoimento dos 2, hein? Eu acho que ele já falou tudo, imagina, né?
Você faz, marca ensaio, aí 2 horas... Ah, não vou começar a falar. Vou falar mal, né? Não, uma entrevista... Era muito ruim, né? Não, falar, não. Claro que é muito ruim você conviver com uma pessoa que bebe ou que... Não, era terrível, trabalho, assim, do ponto de vista profissional e até, assim, da amizade. Isso é, amizade. Mais terrível do ponto de vista da amizade. Não é nem a profissional, né? Porque chegou a um ponto que realmente nem a amizade fazia algum sentido mais, entende? Então... porque as pessoas tentam ajudar e não sabem o que fazer. Tipo, vocês não fazem nada, primeiro chegava pra gente, vocês não fazem, pô, já vai fazer o quê, né? Vocês estão do lado dele, vão ajudar. Pô, é uma iniciativa absolutamente pessoal e intransferível. Foi ao que se chama, isso partiu do que se chama o fundo do poço, né? Bem, mas isso tudo também tem a ver com a mística da banda e etc, e colaborou com tudo isso, enfim, a imagem da banda. Acho que isso fez... A coisa de se fazer sucesso com o rock and roll, acredito que em qualquer lugar do mundo. O rock tem uma certa mística, existem os mártires do rock and roll. Tanto é que o Kurt Cobain é o mais recente, né? Então, o Jimi Hendrix, tem James Joplin, são vários. Mas é aquilo, né? Não é só no rock and roll, né? Aquela que nem eu falei uma vez, tipo, tem a dona de casa que tá tomando a bolinha, só que ela não vai subir num palco. Mas isso tudo passou, João. Graças a Deus. E nós temos o disco. Exatamente. O disco é sobre isso. O disco é todo sobre isso? Quer dizer, o disco é sobre diversas coisas, mas... do Brasil, Legião Urbana. Como é que a gente fala assim? Bola. Não. Virou mímica. Céu, o céu. Divide. A base, o clima, a essência, eu não sei. Assim, o Zeitgeist, pronto. O que trouxe o disco foi isso. O Zeitgeist. Que seria o espírito do tempo. Então tá aqui o descobrimento do Brasil, 29, a fonte do espírito, perfeição, passeio da Boa Vista, o descobrimento do Brasil, que dá título a esse maravilhoso CD. Os barcos, vamos fazer um filme, Os Anjos, Um Dia Perfeito, Giz, Love in the Afternoon, La Nuova Juventude e Só por Hoje. E vocês vão tocar o que daqui do disco pra gente? Do disco... Nada. Acho que a gente vai ter que tocar Que País é Este? Vocês vão ter que tocar Que País é Esse? É uma música atual. É atual. Que só tem 2 minutos. Só tem 2 minutos. E que compensação não está no disco. Não. Vocês conhecem essa música? Que país é esse? Então vamos ouvir Legião Urbana, que país mas é esse? só, né? Por favor. Tem uma outra surpresa. Gente. Os outros sabem disso? Sabem. Tem certeza? Tenho certeza. Aliás, se a banda não fosse, se eles não fossem tão legais, e se nós não fôssemos uma banda tão legal, eu acho que eu não teria liberdade de ter feito um trabalho como esse. Tem aqui um disco solo do Renato Russo, do Stonewall Celebration Concert. Eu posso explicar rapidinho. Isso eu fiz para participar da campanha do Betinho mais ativamente. As pessoas geralmente chamam a gente para shows. E assim, a gente tem essa coisa de shows e tudo, né? E fazer show é beneficente, é para Legião Urbana mesmo. Agora, não, tá aqui, eu achei que seria interessante... Emílio Deon e Renato Russo estão doando parte dos royalties desse disco para a ação da cidadania contra a miséria e pela vida. E assim, não é um disco de rock, é um disco pop, né? Agora tem umas coisas interessantes que eu acho que você vai gostar muito. Tem Hoagy Carmichael, tem Irving Berlin. Eu já vi. Sabe, tem umas coisas legais. E tem uma coisa muito legal, eu consegui o fonograma original da gravação de Let's Face the Music and Dance, do Irving Berlin, gravada pelo Roy Fox em 36,
e consegui, através de efeitos de computador, colocar a minha voz em cima da gravação. Em cima da gravação. E tem 1 minuto e 32, você viu aqui que tem 1 minuto e 32. Não, mas você não acha legal? Eu acho isso maravilhoso. E não, mas não é pra mim o disco? Não, esse aqui é meu, esse aqui é surpresa. Você já ganhou esse, Jô. Veio assim, olha só, deixa eu mostrar. Aí, tipo assim, isso aqui é a comemoração. Eu gosto pra caramba desse cara. Me and my sister. É, porque isso aqui é uma montagem. Na verdade, porque na verdade isso é um disco também para comemorar 25 anos do levante de Stonewall, que foi um marco na luta pelos direitos dos homossexuais e das minorias sexuais em geral. E o mais bacana do disco, eu falo demais, mas eu acho que isso é uma coisa que vale a pena falar. Cada pessoa que comprar o disco vai ter no disco uma lista que eu batalhei e consegui colocar, com a ajuda da gravadora também, que é uma multinacional, então isso é uma coisa meio rara, né? As principais ONGs que trabalham no Brasil com defesa dos direitos da criança, defesa dos direitos da mulher e os principais grupos gays. E também entra o endereço e o telefone do Greenpeace, Anistia Internacional, Sociedade Viva Cazuza, os comitês principais da campanha do Betinho. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro não existe catálogo telefônico. Então, às vezes, a pessoa tem um problema, não sabe a quem recorrer. Então, eu achei que, além de ajudar, então, de repente, a pessoa pega o folheto, canta as músicas junto, tudo. E já vem com eles. Agora, só tem esse disco aí? No momento só. Esse, assim, não era nem para mostrar, mas, assim, vai ser lançado em junho. Então tá bom. Mas eu mando para vocês. Depois eu faço o meu, ele faz o dele, a gente manda para você também. Maravilha. Vamos ouvir Legião Urbana, por favor. Olá. A gente vai tocar uma música de 78. Sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Amazonas, Maraguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Esquecer o mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão. Quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse?
acreditam